E chegamos para mais um podcast, é o podcast Destrave. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para você que está ouvindo, está nos assistindo. Hoje tem uma convidada especial, direto de São Paulo, a Michele Coro, que está aqui. Seja bem-vinda, Mi. Obrigada. Mi, quando a gente fala de pensar na nossa imagem, pensar em como a gente consegue deixar a nossa imagem mais profissional, a gente está falando cada vez mais das nossas formas de se colocar com o nosso branding, né? Que é o famoso marca pessoal, fortalecimento da marca pessoal. Só que você trabalha muito a questão da nossa imagem externa, mas também tem todo esse papel da parte interna, que é o que eu quero conversar hoje aqui. Você é expert em visagismo. Só que não foi assim que começou a sua carreira, não foi com o visagismo, né? Sim, foi através do cabelo, sendo cabeleireira, maquiadora, começando na área da beleza mesmo, no cliente, embelezando. E há quanto tempo que você começou a trabalhar nessa área depois que você tomou a decisão de ir para o visagismo? Faz quanto tempo? Eu trabalhei só como cabeleireira até 2018, e aí eu conheci o visagismo, e aí eu comecei a me aperfeiçoar, descobrir esse mundo do visagismo que transforma e revela beleza e identidade através dos arquétipos, das linhas, das formas, trazendo uma comunicação mais assertiva para ela. Eu pedi para a Michele contar primeiro a trajetória dela ali, né? Que ela contou que era cabeleireira até 2018, porque muitos que estão aqui com a gente hoje ou são da área da beleza ou querem entrar nessa área, ou então estão cansados de estar só, talvez no estúdio, talvez no momento de salão de beleza e querem algo a mais. E você trabalha essas duas áreas, né? Desde atender o cliente final, que é trabalhar a marca pessoal dos clientes, mas também esses profissionais que querem entender um pouco mais de como revolucionar a carreira. Mas para a gente começar, eu quero que você fale o que significa o visagismo. O visagismo ele é uma ferramenta que potencializa a imagem através de tudo que eu falei, dos elementos visuais, e trabalha muito a questão do que eu quero comunicar através da minha imagem, o que eu quero que as pessoas vejam em mim. Se tem a ver com a minha essência, se tem a ver com uma imagem intencional, uma imagem com propósito. Então ele ajuda pessoas a potencializarem as suas habilidades, as suas potencialidades, de acordo com o que a gente faz de estratégia no visagismo. É uma análise que você faz individual. Sim, é uma análise individual, é um atendimento personalizado, é um atendimento único e uma experiência também única para cliente, do profissional, que o profissional visagista ele pode proporcionar através desse atendimento, porque é um momento de autoconhecimento. Então, eu trago os temperamentos, eu trago o perfil de comportamento, eu entendo o momento de vida que ela vive. A partir de todo esse diagnóstico, de entender quem ela é, qual é o temperamento primário, secundário, os traços faciais, que são as mensagens que o rosto transmite. E fala muito da história dela, de quem ela é. Então, quando a gente faz essa imagem para cliente, a gente está trazendo a verdadeira identidade de quem ela é. Então, muitas vezes a cliente, ela não está vivendo a sua real identidade, porque ela tem o recurso, ela tem todos os recursos na face dela, para ela poder externalizar, para ela poder ir atrás dos objetivos dela, e ela não consegue porque ela não se vê. Porque muitas vezes a autoimagem de uma cliente, ela é corrompida, ela é deturpada, porque ela olha, mas ela não enxerga. Porque o meio que ela vivia antes é como se alterasse o natural. Ela se adapta a ser, às vezes, muitas vezes, uma pessoa que ela não é. Então, o visagismo, ele traz essa parte do autoconhecimento para ela performar a melhor imagem. E é por isso, então, que você foi buscar especialização, além do visagismo, na parte de transformação pessoal e de coach? Porque aí você faz as duas coisas juntas. Sim, aí eu fui desculpa, estudar a inteligência emocional, porque eu vi que não era só sentar uma cliente na cadeira, né? Vai muito além disso. Então, preparar um profissional hoje, através do meu curso, eu trago autoconhecimento para ele, para primeiro ele se autoconhecer, para ele poder conseguir fazer com que uma pessoa seja transformada
como uma pessoa ela precisa adquirir todo o autoconhecimento para que ela possa performar. E eu consigo potencializar isso através do visagismo. Então, uma junção entre inteligência emocional e os traços faciais. Então, assim, é um conjunto de autoconhecimento através da face, da inteligência emocional e dos estudos, né? Das linhas, das formas, das cores e o que conecta isso. Então, hoje, esse trabalho também, ele abrange qualquer profissional. E o visagismo, ele não é tão conhecido no Brasil, ou é? As pessoas começam a entender um pouco mais, ou as pessoas que chegam até você já sabem o que significa? Não, muitas pessoas perguntam o que é o visagismo ou como funciona a consultoria. Hoje eu trabalho individualmente, quando eu faço meu atendimento individual, eu trago um atendimento para revelar a imagem. Mas a imagem dela tem a ver com muita coisa, né? Quando uma mulher ela quer externalizar a imagem dela, ela está querendo mostrar o lado profissional. Ela é mulher, ou homem também, né? Não só para mulheres, mas nós somos várias coisas. Nós não somos uma coisa só. Só que hoje eu vejo que mulheres estão muito em transições. E às vezes elas precisam de recursos para poder externalizar, porque todo tempo o cérebro, ele entende o que ele está vendo. O que eu vejo, eu sinto e me comporto. Então é exatamente sobre isso, é sobre fazer com que o cérebro, ele veja, trabalha a imagem, então ele vê aquilo e ele vai sentir e a pessoa vai se comportar. Então ela tem um novo comportamento. Ela não muda a personalidade, mas ela potencializa aquele recurso que ela precisa, entende? E as mulheres vão, fazem a consultoria de visagismo e saem transformadas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Muitas vezes, mesmo elas sabendo que é o visagismo, que elas vão passar por um processo, não é um corte de cabelo, não é só uma conversa, um processo de coach. Elas chegam com uma imagem, por exemplo, no celular, vi artista tal, vi a pessoa tal que eu gostei, e aí eu olho aqui e quero te mostrar qual é a imagem para você fazer igual. Isso acontece? Sim, acontece. E aí elas falam, o que você acha? Combina comigo? Aí eu não digo nada, porque eu não posso afirmar que uma pessoa combina ou não combina com algo. Eu trago, na verdade, o desejo de imagem dela. A partir de toda a história dela, de todo o traço facial, de todo o autoconhecimento e da identidade que eu vejo nos traços da face dela, eu pergunto para ela, o que você precisa hoje? O que você precisa externalizar hoje? Qual o recurso que você precisa? Né? Então, seria o quê? Por exemplo, o recurso seria o quê? Eu preciso um pouco mais de coragem. Eu preciso ser um pouco mais decidida. Eu quero reconhecimento. Eu preciso ser reconhecida. Então, eu pergunto, o que seria um reconhecimento para você? Então, ela começa a me trazer. Uma mulher de sucesso. Então, o sucesso também, ele abrange muito o que seria um sucesso. Então, eu vou trazendo... Eu vou esmiuçando, eu vou trazendo, uma mulher de sucesso é uma mulher forte, é uma mulher que ela chega e ela se apresenta, né, e as pessoas percebem com autoridade, com credibilidade, com autoconfiança. Então eu vou juntando tudo isso, e aí sim, depois do que ela me trouxe, eu faço toda a análise e aí eu trago as características mais fortes que ela gostaria. Então, eu trabalho dentro disso, dentro do objetivo, não daquilo que, é bonito no Instagram. Né? É bonito no Instagram, mas às vezes não é bonito para ela, porque às vezes não é a imagem que ela gostaria de transmitir. Ela só achou bonito. E aí, no final do processo, ela esquece que tinha pedido para fazer aquela imagem parecida. Sim, porque aí a gente constrói, por isso que eu digo, né? Na minha bio tá escrito, né? Construa sua imagem com intenção e propósito. Porque tudo que a gente faz, a gente está comunicando algo. A gente está falando quem nós somos através da nossa imagem. E como eu quero ser visto. Como eu quero que as pessoas me enxerguem. Eu quero viver uma imagem, na verdade, uma imagem que não tem a ver comigo, ou eu quero viver a minha real identidade e potencializar aquilo que eu sou boa. Então, eu acho que eu consigo trazer todo esse conhecimento e ainda externalizando através da imagem. Então, o visagismo ele é uma ferramenta poderosa que ajuda as pessoas a serem mais felizes, que ajuda as pessoas a terem mais clareza, que ajuda as pessoas a se autoconhecerem muito mais, né? E é interessante a gente falar isso sobre a questão da clareza,
porque o quanto a gente sabe, né? Nós mulheres sabemos que a gente sai. Os homens também acontece muito disso, né? Mas as mulheres, elas se olham no espelho ali, elas conseguem se fortalecer muito mais depois de um dia de beleza, por exemplo. Sim, Depois com de um dia de certeza. transformação, muito mais. Isso tá ligado à clareza e ao autoconhecimento. Sim, não tem uma mulher que passa por uma consultoria de visagismo que não me agradece. Que ela fala, uau, nem eu sabia que eu precisava disso. Porque ela não tinha consciência. Então, trabalhando todas as ferramentas que eu tenho hoje dentro da minha consultoria, eu consigo trazer clareza, eu consigo trazer consciência do estado atual dela, daquilo que ela vem vivendo e da meta dela, daquilo como objetivo através da imagem dela. Então, eu consigo construir essa imagem muito mais assertiva junto com ela, mas trazendo sempre a consciência. Por que ela está fazendo aquilo? Qual é o temperamento natural dela? E se, de repente, ela está adaptada num outro temperamento e aquilo não está fazendo ela feliz. Então, a minha metodologia hoje, ela é voltada muito para a consciência, né? E aí, automaticamente, quando você entende a sua real identidade, você é mais feliz, você é próspero, você consegue dominar mais as suas decisões, você fica mais autoconfiante, você se realiza, porque você está vivendo quem você verdadeiramente é. Porque muitas vezes as pessoas vivem uma imagem que as pessoas querem que ela viva, mas não realmente o que ela gostaria de ser. É uma transformação maravilhosa. E agora a gente falando da pessoa que vai ali e te procura para fazer aquela transformação nela. E, na verdade, você está aqui em Curitiba, veio lá de São Paulo para cá, passou o final de semana todo aqui, porque você estava dando um treinamento, um workshop para profissionais da área da beleza. Então, você também atua nesse segmento. Sim, agora eu comecei a dar cursos, porque eu entendi que, na verdade, está na hora de transbordar daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho proporcionado para a pessoa, né, a transformação, e eu entendi que os profissionais hoje da área da beleza, ou seja, qualquer outra área que trabalhe com pessoas ou que realize sonhos, ele precisa do visagismo. Ele precisa entender e compreender o desejo da pessoa, o que ela realmente deseja externalizar. Hoje eu olho, é muito amplo. Então, por isso que eu falei, eu preciso levar isso para as pessoas. Porque o que eu tenho é muito rico, né? E quando a gente tem conhecimentos, a gente tem entendimento e a gente vê transformação, a gente precisa passar essas ferramentas para que outros profissionais eles possam também transbordar desse conhecimento e transformar pessoas também. E é cada vez mais a mesma transformação que você passou que você leva a experiência para os outros profissionais, porque você contou que você Sim. tem o seu estúdio, atende as pessoas ali, mas ao mesmo tempo você consegue atender profissionais do mundo todo. Sim, e eu vejo que tem como alcançar o mundo inteiro através do online. E eu comecei a fazer algumas clientes e peguei clientes dos Estados Unidos, Canadá, Dubai, veio pessoas assim de fora, sabe, fazer da França. E eu fiquei assim chocada, porque eu falo, como que o visagismo ele pode aguçar também essa vontade nas pessoas de quererem transformar e de quererem achar a sua melhor versão, né? Através do meu trabalho, então, eu consigo fazer de forma online e eu pretendo levar isso para muitos outros lugares. E o profissional consegue atuar nas duas frentes? Quanto tempo que demora um processo de visagismo, por exemplo, o profissional entender que aquilo ali ele consegue fazer no salão dele, ao invés de atender por algumas horas, ele atende por mais horas, mas ele consegue faturar mais com isso? Porque ele vai ter um atendimento totalmente personalizado, ele vai dar atenção para aquela cliente, porque ele entende que a partir do momento que ele vira um visagista, ele deixa de ser só um cabeleireiro, ele deixa de ser só um maquiador, ele deixa de ser só um arquiteto, tudo que mexe com beleza ou com linhas e formas, né? Eu acho que a partir do momento que você vira visagista, ele gera uma autoridade maior, ele gera mais valor naquilo que você faz, porque você já não faz só por fazer. Você primeiro entende qual é a mensagem que aquele cabelo transmite, que aquela maquiagem transmite, aquela sobrancelha, ela está dizendo.
Então, nós começamos a entender e compreender essas fases para poder potencializar tudo isso com as ferramentas do visagismo. E dentro do processo de ensinar os profissionais da área da beleza, você estava falando um pouco dos arquétipos. Como conseguir mostrar para os profissionais que eles precisam aprender um pouco mais sobre isso? Porque faz total diferença no profissional também. Sim, faz total diferença, porque, por exemplo, quando uma cliente ela fala para mim que ela quer ser dinâmica, eu preciso ser mais ágil, eu preciso ser mais sagaz, eu acho que eu estou um pouco parada, eu preciso de movimento, eu preciso de mais credibilidade, eu preciso de mais autoconfiança, eu preciso de feminilidade, porque tem algumas mulheres que pensam que não são femininas. Então, assim, eu trago através das linhas e das formas, dos elementos visuais, a gente trabalha o quê? As linhas, as cores, né? A textura daquele cabelo, o volume daquele cabelo, de forma inteligente, para que tudo isso gere conexão. Porque todo ser humano, ele já tem os arquétipos inconscientes na mentalidade dele. Então, ele linka com o que ele está vendo. Né? Se eu quero mais, por exemplo, se eu quero ser uma pessoa mais dinâmica, uma pessoa que despojada, uma pessoa moderna, jovialidade, eu posso trazer um corte assimétrico para ela, eu posso trazer linhas em diagonais misturada com linhas retas, né, que traz a credibilidade, a autoridade. Então isso está em tudo, isso não está só no corte. Então eu falo que a cor, ela veste a forma. E as duas juntas, ela consegue trazer essa mensagem. E quando o profissional ele também se torna expert em visagismo, o faturamento dele cresce. Cresce muito, porque ele vai cobrar pela consultoria. Ele tem que cobrar pela consultoria. Ele não vai fazer só um cabelo. Hoje ele cobra uma mecha 499, ele não pode mais cobrar uma mecha 499, porque ele não está fazendo só o que ela quer. Ele não está fazendo só um cabelo bonito. Então, o visagismo, ele é o quê? É um diferencial. Ele é um autoconhecimento. Ela está indo lá para se conhecer, para revelar a melhor versão dela. Então, ele tem que fazer toda essa análise, trazer esse perfil de comportamento para ela poder entender. Ela falou, uau, eu sou exatamente isso, mas eu quero potencializar mais isso, que eu acho que eu não tô conseguindo externalizar. Né? Ela, às vezes, é uma pessoa que pensa como uma líder, mas ela não consegue trazer essa imagem da líder. Né? O pensamento dela é como uma líder, ela sabe o que ela tem que fazer, mas ela não tem ação. Então, como que eu trago isso? Eu trago através do cabelo, eu trago através da maquiagem, eu trago através da vestimenta, eu trago através do acessório, eu trago através de várias coisas que podem fazer com que ela entenda, porque a partir do momento que ela transforma, ela consegue ver. Então, ela vai se comportar. Então, o que o profissional faz? Ele proporciona para ela a ferramenta que ela precisa. Automaticamente, ela se comporta. Eu não tenho uma cliente minha que faz visagismo e ela não muda. Todas elas mudam, porque muda o comportamento dela. Por isso, é tão importante o profissional aplicar uma consultoria. Não dá, depois que você vira visagista, não dá para você só chegar e cortar um cabelo. Você vai conversar com ela, você vai querer saber. Então, o seu preço muda, na verdade. Já se torna um valor. Isso. Você já não tem mais preço, você tem valor. Você não é mais um profissional. Um profissional que só faz linha de produção. Né? Eu sou um profissional personalizado, que entrego além de uma imagem. É a diferenciação. E é o que a gente, quando eu comecei ali te apresentando, falei, né? É muito mais do que da parte de fora, é a parte de dentro. E agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre a Michelle, o quanto você começou a se aproximar cada vez mais de Deus. Quero que você fale um pouco disso, que você fala bastante, né? Divide com muitas pessoas e também já dividiu comigo e com várias das parcerias que nós já fizemos. O quanto isso vem transformando a sua vida e o quanto você consegue levar isso para a vida das pessoas de uma forma tão simples, que não é só deixar a vida levar, mas alguém direcionar a gente. Com certeza. Para mim hoje, Michelle profissional, mãe, em todas as áreas, assim, eu entendo que a minha vida hoje, ela não tem como, eu não consigo trabalhar e não ver a beleza de Deus, né? E não ver o direcionamento de Deus, porque Ele é muito presente na minha vida. Então, tudo que eu faço, eu olho para Deus.
E toda a beleza que eu vejo a perfeição de Deus. Eu vejo a mulher como única, como um traço único. Então, quando eu faço até a consultoria, eu consigo enxergar o quanto Deus projetou aquela mulher para ser quem ela nasceu para ser, através do visagismo. Então, assim, é como se fosse uma descoberta para ela. Eu vejo muito Deus ali, sabe? Eu vejo muito Deus revelando a beleza daquela imagem, aquele DNA único dela, né? As características que ela tem, né? Eu vejo coisas se transformarem, eu vejo mulheres quebrando crenças limitantes. Eu vejo mulheres realmente olhando para o espelho e falando, uau, eu sou incrível. Mas eu não conseguia ver o quanto Deus, ele é perfeito na criação. Então, o visagismo, para mim, hoje, ele é da criação de Deus. Não tem como, né, fazer uma mulher e não enxergar Deus. Então, tudo que eu faço hoje, eu entendi que é uma ferramenta. Deus tem me preparado para essa jornada, mas ele tem falado, olha, filha, essa é a ferramenta. E essa é a ferramenta que você vai levar para profissionais. E é através do visagismo. Né? Então, eu vejo transformação em cada pessoa que passa pelo treinamento. Ontem eu fiz o treinamento e foi incrível. Eles mudaram totalmente a mentalidade deles. Então, eu vejo que é um processo até de pessoal e profissional. É tanto para ela quanto para as pessoas que vão estar em volta dela. Então, tudo se transforma. A partir do momento que Deus te dá uma ferramenta poderosa dessa, assim, e te dá, e coloca, sabe, uma porção especial naquilo, aquilo se transforma. E aquilo, ele expande para as outras pessoas. Então, é exatamente isso que eu vejo acontecer na minha vida profissional, que eu não consigo enxergar as coisas naturais. Para mim, tudo é sobrenatural. Aquilo que eu faço naturalmente hoje se torna sobrenatural. Porque muitas vezes nós fazemos o nosso trabalho de forma natural. Mas quando a gente é cheio de Deus, aquilo vira totalmente sobrenatural e vira uma transformação na vida do outro, porque é sobre o outro. O visagismo é sobre o outro. Tudo que nós fazemos é sobre o outro. Impacta a vida do outro. Então, o que a gente tem levado para o outro? O que a gente tem derramado na vida do outro? Qual é a diferença que a gente faz no mundo? O que as pessoas precisam hoje? Será que é só uma beleza? Será que é só uma consultoria de visagismo? Não. Elas querem saber quem elas são. Elas querem saber como que elas estão, por que elas estão aqui. Por isso eu falo que tem que ter propósito, e todo mundo tem um. Então eu ajudo mulheres hoje a descobrirem o seu. Tanto através da inteligência emocional, quanto do visagismo, com todas as ferramentas que Deus me deu. É uma super transformação. Quero te agradecer por você ter topado estar aqui com a gente. Seja sempre muito bem-vinda aqui em Curitiba. Eu tenho a alegria de ter você junto nessa caminhada e com certeza foi um presente de Deus você na minha vida. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a todos que estavam conectados aqui com a gente e logo mais tem mais podcasts de Destrave para vocês. Deixa suas redes sociais, Mi. É michele.kuroki, é o meu Instagram. E acho que é só o Instagram mesmo que elas podem acessar. É isso. É isso. Tchau, tchau. Até a próxima.